Hi everyone, good evening. It's teacher Diego Paes e nós vamos começar a aula falando sobre o Present Perfect Continuous. O Present Perfect Continuous é o presente perfeito contínuo, né? Com o uso do since and for, tá bom? Então vamos começar. Nós temos aqui uma leitura especial bem rápida e eu vou traduzindo simultaneamente para vocês. Ok, let's go. So, let's get started. Let's try. Okay, so a primeira frase. We use the present perfect continuous to talk about something that happens repeatedly or continuously from a time in the past until now. Então, nós usamos o presente perfeito contínuo para falar sobre uma coisa que estava acontecendo, que acontece repetidamente ou continuadamente do tempo passado até o agora, certo? E vamos ver alguns exemplos sobre isso. A primeira question: How long have you been studying? How long have you been studying? Então, por quanto tempo você esteve estudando? Então, ação continuada, certo? Do passado até o agora. He has been talking on the phone for an hour. Então, ele esteve falando no telefone por 1 hora. É uma ação contínua, certo? Ação continuada do passado, ou falando mais detalhadamente, de 1 hora passada até o agora, desde que ele começou a falar. Hello, ok? Então, e a terceira frase é: Have you been taking tennis lessons for very long? Então, você esteve tendo aula, lições de tênis por muito tempo? Então, ação repetida, é uma ação que veio se repetindo até o agora. Então, é algo que você fazia, que ela teve ensaios. No caso do tênis, foi ensaiado, foi treinado meses, semanas atrás, não continuadamente, mas repetidamente, para aperfeiçoar qualquer coisa, não é isso? Então, foi repetido, tá bom? Do passado até agora. Detalhe, vocês na hora de traduzirem, vocês não precisam focar nesse have, nem no has, porque são verbos auxiliares. O primeiro have e o primeiro has, se acontecer, aparecer outro, são verbos auxiliares, tá bom? Então, você não necessita traduzir do inglês para português, porque fica estranho. Então, vamos lá. Se deu para entender essa primeira parte, let's go down! E aqui nós temos uma outra parte que vai falar sobre a diferença do present perfect continuous para o present perfect. Notice the difference between the present perfect and the present perfect continuous. Então vamos notar a diferença. We use the present perfect to talk about experiences. Então o presente perfeito para falar sobre experiências, né, que você teve no passado, né? Quantas namoradas você teve? How many girls did you have? Have you had any girl? Então, quantos namorados vocês tiveram? Have you passed an exam? Vocês passaram na prova? Enfim, quero saber de experiências. É presente perfeito, porque vai trazer algo do passado e vai expor no agora, tá bom? Ela não é contínua, ela não é repetida. Ela é trazida do passado para agora. É um jump in time. Então, aí continuamos. We use the present perfect continuous to emphasize that something happened continuously or repeatedly, ok? Então, como eu já havia falado, o presente perfeito contínuo é usado para ações repetidas, contínuas até o agora. Vamos ver a diferença dos dois, tá bom? Example number 1. I've watched that movie 3 times. Então, eu assisti aquele filme 3 vezes. Então, veja que são 3 vezes que eu assisti aquele filme. Não foi repetido, não assisti 3 vezes repetidas. Eu poderia ter assistido no mesmo dia, na mesma hora. Só parei o filme, fiz de novo. Não foi contínuo, não foi repetido. Assisti 3 vezes. Então, quando? Presente perfeito. Isso em sentido. Em estrutura, eu digo já já. Agora, uma frase semelhante. I've been watching this movie for the past hour. Então, eu estive assistindo esse filme pela última hora. Então, a ação contínua. Eu comecei 1 hora atrás e continuo até agora.
Entendeu? Aí, saca, saca. Então, essa é a diferença, né? Um é contínuo, o outro é só uma memória, uma experiência do passado. Passado. Ok? So, terceira frase. Somebody has used my guitar. Oh my God! Alguém usou minha guitarra. Oh, meu violão. Como é que pode? Então, alguém usou. Tá vendo? Tá falando sozinho, não é usar. Então, algum preconceito? Quarto rosa? Rosa? Não? Ok? Let's go. Então, vejam só. Pode falar, pode falar. Então, alguém usou minha guitarra. Porque é uma experiência. Encontrei ela usada, ela estava mexida no canto. Alguém usou e deixou. Eu vi que alguém mexeu. Não foi contínuo, não foi repetido. Então, aquela guitarra, ou seja, aquele violão, né? Porque a gente é um fosfognato, guitarra, guitar é violão, apesar que eu tenho guitarra na mão, foi usado ao menos uma vez. Agora, olha um exemplo semelhante. Somebody has been using my guitar. Ou seja, alguém esteve usando meu violão. Aí a ação é repetida. Alguém chegou lá várias vezes, pegou o violão, trouxe, usou e está sendo repetido, certo? Alguém esteve usando, tá bom? Então, a diferença é essa, presente perfeito. Contínuo e presente perfeito. Perfeito. Tá, vou tirar essa guitarra aqui antes que ela toque de novo. Então, aí você vê o seguinte em estrutura. Como é que eu diferencio? Tá, beleza, eu vi isso em relação a sentido. E a estrutura? Olha só, quando você está utilizando o presente perfeito, você tem que utilizar esse verbo auxiliar, que está contraído, que é o verbo have, certo? Vou até colocar aqui para vocês verem direitinho. É o verbo auxiliar have, porém está contraído. E vocês têm o verbo principal no particípio do passado. Porém, é um verbo regular no particípio do passado. E o que acontece com todo verbo regular no particípio do passado? Ele recebe ED. Simples. E verbo irregular. Aí é outros 500. Então, nós temos aqui, I've watched that movie 3 times. Eu assisti aquele filme 3 vezes. Tá bom? Agora, presente perfeito contínuo, a gente vai ver aqui abaixo a diferença. Sim, outro detalhe. Você tem aqui, somebody has used my guitar. Você tem, alguém usou. Terceira pessoa singular. Alguém. Então, terceira pessoa. Tem que usar has e não have. E o verbo principal foi used. Alguém usou. Então, é outro verbo regular no particípio do passado, porque todo verbo regular, tanto no particípio do passado quanto no passado simples, eles recebem a regra do ED ao final. Ok? Então, ao menos uma vez na vida de vocês, você já deve ter ouvido do passado simples, ao menos quando chegou no 8º para o 9º ano, né? Então, simbora. Agora vamos ver a estrutura desse bendito presente perfeito. Olha só, não é difícil. It's not difficult for you, ok? Então, vocês têm aqui uma base, certo? We form the present perfect with have or has plus been plus present simple, que é o ing form. Olha só, então se a gente vai usar o presente perfeito com have ou has, lembra? Terceira pessoa é has, os demais é tudo have. Nós teremos o nosso verbo to be e depois o presente participle. Então, o verbo aqui é o verbo principal com um gerúndio de ing. Vamos lá. Olha o exemplo aqui. I, you, we, they. Eu, você, nós, eles. Não tem ele ou ela aqui. Então, exceto ele ou ela, nós temos have administrando aqui. É o verbo auxiliar também. É o verbo have. Então, aqui nós temos o primeiro have, que ele está solto na afirmativa, have. Contraído é v, esse apóstrofo v, é. E na forma negativa, solto, ou seja, long form, have not. E a forma contraída, negativa, vai ser haven't. Haven't. E em seguida, nós temos o bendito do verbo
To be. Pronto, nós temos o verbo to be, beleza, bonitinho, ok. E, por último, teremos aqui o verbo principal com o nosso gerúndio, que é o ing. Então, I have been reading. You have been reading. We have been reading. They have been reading. Ok, isso é afirmativo. I have not been reading. You have not been reading. We have not been reading. They have not been reading. I've been reading. Então, contraído, solto, não importa. A questão, vocês entendam. Tanto na pronúncia quanto na leitura, né? Então, terceira pessoa. Terceira pessoa, he, she, it, ele ou ela, coisas, objetos e animais. E nós temos aqui o has, apenas para a terceira pessoa. Has solto, na afirmativa. Has contraído, na afirmativa, apóstrofo S. E na negativa, nós temos has not. E na contração, com negação, fica hasn't. Ok? Been, novamente, que é o verbo to be, não pode faltar o verbo to be no particípio, que é been. E o verbo principal, que nesse caso que foi escolhido, reading, lendo. Então, ele esteve lendo. Tranquilo? Beleza? Então, aqui aprendemos a estrutura do presente perfeito contínuo. Vou apagar isso aqui. Agora vamos para we often use the present perfect continuous with since, a data or time, and for a period of time. E agora chegou o momento que nós vamos trabalhar com o presente perfeito contínuo, com since and for. Então, nós temos aqui since and for. Esse é utilizado nessas frases para vocês entenderem melhor. Então, since é utilizado para marcar uma data ou um tempo. Já o for é um período de tempo, né? Vamos ver os exemplos. I have been running marathons since 2013. Então, nós estivemos... Não, na verdade, nós não, desculpem. Eu estive correndo maratonas desde 2013. Uma data, um tempo. E, segundo, I have been collecting stamps for 2 years. Eu estive colecionando selos durante 2 anos. Período de tempo. Então, marquem bem essas frases aqui. Período de tempo, for, since, marca uma data ou um tempo. Lembra que since você sempre encontra em propaganda de produtos alimentícios, na própria embalagem, tem lá desde não sei quando, não sei quando. Quando o produto tem uma marca conhecida, popular, geralmente tem o since. Em português também você encontra o desde, ok? Então, vamos ao exercício. Let's put in practice. Let's warm up this. Let's put in practice the present perfect. Olha só. Nesse exercício, só explicar para vocês. Here write the questions using how long the present perfect continues. Então, vocês vão reescrever as perguntas utilizando esse how long, que significa por quanto tempo. E, claro, a estrutura do presente perfeito contínuo. Como é que danado eu vou fazer isso? Primeiro, preste atenção nesse primeiro exemplo. Number 1. When did you start doing yoga? When did you start doing yoga? Quando você começou a fazer yoga? Só que aqui está no passado. Eu quero o presente perfeito contínuo. Eu quero uma ação que aconteceu, vem acontecendo, uma ação que aconteceu e vem acontecendo repetidamente. Então, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que prestar atenção primeiro no sujeito. O sujeito aqui, nós temos o pronome you, segunda pessoa. Então, na tabelinha lá acima, nós vimos que you é utilizado com o verbo auxiliar have. E nós temos aqui o verbo principal, que é do, que vai ser utilizado também com doing, ou seja, com ing. Ok, então veja como ficou. Nós temos que usar o how long, né, porque é uma pergunta, tem que ter primeiro, né, o double question no início. How long have you? Olha só, have, tem que ter usado o verbo have. Mas onde eu sabia que tinha que usar o have, pelo amor de Deus? Olha, simples. O verbo have, como é uma pergunta, todo verbo auxiliar vem primeiro para o sujeito, tá? Do, did, be. Okay? So, have you been doing yoga? Have you been, tem que ter o verbo to be, depois de pronome, doing yoga. Have you been doing yoga?
você esteve fazendo yoga? Então, a tradução da primeira ficou, quando você começou a fazer yoga? Passado? Eu quero saber por quanto tempo, se foi contínuo, se foi repetido, mas pelo caso aqui, a gente sabe que a resposta já é uma ação repetida, porque você não faz yoga direto, acorda fazendo yoga, dorme fazendo yoga, escova o dente fazendo yoga, não é assim, né? É uma ação repetida, até pela lógica. Agora, number 2 é valendo. Challenge accepted. Ok, number 2, nós temos when did he start playing the guitar? De novo, the guitar, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, como eu falei, identificar o sujeito, que no nosso caso é o pronome he. Depois, identificar o verbo principal, que é o play. Claro, tem que usar playing, né, com ing. Primeiro, a gente fazer o quê? Usar o pronome interrogativo. How long? Então, vamos lá. How long? Aí, quem vem? Terceira pessoa do singular não é have, é has. Has he, vou utilizar as mesmas características da pergunta. How long has he? Eu sempre penso em português, peraí. Se na pergunta eu tenho quando ele começou a tocar violão, então eu quero saber por quanto tempo ele esteve tocando violão, ok? So, how long has he been? Entendeu? Been playing the guitar. Tcharam! Okay, how long has he been playing the guitar? Quanto tempo ele esteve tocando violão? Ok? Então, estrutura feita. Agora, vamos lá, ver se vocês conseguem. Number 3. When did they begin doing volunteer work? Gente, eu estou pronunciando aqui, às vezes enfaticamente, mas é para vocês também pronunciarem. Pronunciem, falem, porque tem que aprender. Entendeu? Aprendam a falar essa língua. Beleza? Vamos lá. When did they begin doing volunteer work? Teacher, tá rápido demais. Tá bom, vamos lá. When did they begin doing volunteer work? Tcharam! Ok. Aí vocês vão botar no nível hard. When did they begin doing volunteer work? Parece uma música, né? Parece um rap. Ok? So, nós temos aqui, o que você tem que identificar primeiro? Primeiro, entender a pergunta, claro. Então, quando eles começaram a fazer o trabalho voluntário? Eles, né? They. Aí nós temos doing de novo. Aí, como qualquer pergunta que se preze neste exercício, eu tenho que começar por how long. É bom vocês darem uma pausa para poder fazer o exercício antes de mim, tá bom? How long, aí they tem que ser have. Lembra que they é a terceira pessoa do plural. Então, have, has é só para a terceira pessoa do singular. Então, how long have they, aí vem been doing volunteer work. Ok? Oops. Volunteer. Ok, não errei nada não. How long have they been doing volunteer work? Por quanto tempo eles estiveram fazendo trabalho voluntário? E a quarta e última, de novo, né? When did you start writing songs? Quando você começou a escrever canções? Olha só, gente, como de praxe, né? You, sujeito, e writing, verbo principal. Então, vamos lá. Como sempre, começando no por. How long have, ok? No primeiro exemplo a gente viu. How long have you been? Lembra do Mr. Bean. How long have you been writing? Que é o verbo principal, né? Songs. Ou seja, por quanto tempo você esteve escrevendo canções? Ok, galera? Então, basicamente é isso, certo? Esse primeira etapa do como se entendeu o presente perfeito contínuo. É rápido porque o vídeo tem que ser, tá bom? So, kisses and hugs de longe. For stay at home. Bye bye, everybody. Espero que tenham aprendido alguma coisa. É nóis, Queiroz. Boom!
É ou não é o som do inferno?